O que é ser fraterno? Ser fraterno é praticar a solidariedade, a bondade, a compaixão, é ajudar o próximo sem querer nada em troca. E será que praticar a fraternidade tem algum impacto na nossa saúde mental e também na nossa saúde física? E para falar desse tema tão importante, nós trouxemos aqui no Saúde em Diálogo um convidado para lá de especial, Ranieri Dias. Ranieri é vice-presidente da Fraternidade Sem Fronteiras, uma ONG humanitária que ajuda as crianças em estado de vulnerabilidade e risco social. Ranieri, obrigada por ter aceito o nosso convite. A gente fica muito feliz em te receber aqui. E eu gostaria primeiro que você se apresentasse e falasse para a gente do porquê, por que você buscou o trabalho voluntário. Bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês. Bom, a história do trabalho voluntário na minha vida realmente começou aos 24 anos, quando eu despertei para a necessidade, logo no início de casamento, né? Deu de mim e minha esposa termos uma atividade relacionada a essa questão de apoio a pessoas, ao outro, né? Ao ser humano. Tudo baseado numa questão de filosofia, de doutrina, enfim. Era uma crença de que a gente precisava colocar em prática aquilo que um dos valores da nossa crença pedia, que a gente fizesse a caridade, né? Uhum. Então, na verdade, começamos lá no início, 24, 25 anos, e logo de cara a gente foi fazer o primeiro trabalho voluntário nas ruas, né? A gente tinha um amigo que tinha um restaurante, ele jogava muita comida fora, e a gente vislumbrou naquela época, na década de 90, início dos anos 90, de pegar, armazenar, congelar e final de semana distribuir. Começamos assim, eu e minha esposa, final de semana saía distribuindo 10, 20 marmitas no sábado, no domingo. Logo em seguida a gente teve o conhecimento em Campinas de um trabalho muito legal que perdurou durante 25 anos a ONG, que chamava Hospitalhaços, que era um trabalho de animação em ambiente hospitalar, aonde os voluntários podiam doar 1, 2, 3 horas aos finais de semana para fazer visitas lúdicas para quem está acamado. E ali então a gente teve um treinamento, a gente entendeu que o importante era realmente o se doar, né? Doar o seu tempo. E a porta de entrada foi essa, institucional. Nós ficamos nessa organização uns 5 anos, trabalhando sempre aos sábados. E tanto eu quanto minha esposa, a gente passava a tarde toda de sábado ou de domingo numa ala, ou de pediatria, ou de é, pacientes terminais, enfim, aonde houvesse necessidade, e a gente acabou se apaixonando, porque quando você entra no ambiente que a pessoa está solitária, está muitas vezes desiludida, sem esperança, e você tirar ela daquela situação, né, daquele ambiente mental, e pelo menos por 10 minutos você fazer com que ela pense em coisas boas, a gente notava o quanto a gente estava fazendo de bem, né? Porque Uhum. às vezes a gente passava 1, 2 semanas sem ir no hospital, sem ver aquela pessoa. Quando a gente voltava, ela falava: Nossa, vocês não vieram semana passada? Então a gente começou a perceber o quanto a gente interferia no bem-estar das pessoas. Depois nós fomos apresentados para um trabalho também em Campinas, que em 98 estava começando, que era um trabalho de acolhimento de crianças, né? Legal. Crianças vítimas de violência doméstica. Na época era uma proposta da prefeitura, um projeto muito legal, que existe até hoje em Campinas. O nome dele é Sapeca, e o Sapeca ele formava famílias para acolher crianças que ficariam fora dessas famílias que, por algum motivo, negligenciaram na proteção da criança, ou violência doméstica, ou negligência, ou uma questão de qualquer tipo de desestruturação familiar, onde a criança fosse ter que ficar abrigada em abrigamento institucional. Então, Uhum. o projeto idealizou formar famílias, para as famílias, em vez dessa criança ficar abrigada institucional, ficar na casa de família durante 2, 3 meses, 6 meses, um ano. Então nós entramos, fomos treinados também, né, para acolher e depois fazer a devolutiva para a Uhum. família de origem, né?
e o tempo passou, a gente acabou ficando 18 anos nesse projeto. Nesse período nós acolhemos 8 crianças, né? Algumas por 2 meses, por 4 meses, outras por 2 anos, 3 anos. E esse período de verdade, de 18 anos, foi um período que a gente realmente se doou em tempo integral. Porque aí 24 horas por dia Aí a mesmo, gente né? não ia para o local onde a pessoa estava, a gente estava com uma Acolhia em criança. casa. Então, Uhum. foi uma experiência muito intensa, 18 anos, que passou muito rápido, mas que também abriu o nosso olhar para o quanto que a gente realmente tem de potencial, de força, de acolher, não só acolher fisicamente, mas acolher com espírito, Uhum. acolher com alma. E hoje, passados aí 25 anos, a gente vê que muitas das crianças que passaram, não só na minha família, como em outras famílias acolhedoras, o quanto fez de diferença, né? Porque a gente bem sabe, a psicologia mostra que a criança do 0 ao 6 é o momento que ela mais precisa de acolhimento, né? Sim, sim. Ela precisa preencher uma série de... É uma esponja, né? Sim. E se ela fica sem o contato familiar, às vezes num abrigamento institucional, que é o último recurso, né? Ela acaba perdendo muito, né? Em termos de De vinculação, de afeto. afetividade, né? Uhum. E isso vai atrapalhar em todas as relações. Então hoje, ontem mesmo eu recebi uma mensagem de um garoto que ficou na minha casa há 1 ano, né? Uhum. E ontem à noite ele mandou, já faz uns 4, 5 anos que eu não o vejo, que não falava, e ele mandou uma mensagem essa noite. Dia 28 é meu aniversário. Você está disponível para passar o dia comigo? Ai, Que que legal. lindo. Realmente, além de legal, e eu tive essa fala ontem com a minha esposa, eu falei, nossa, a gente perdeu o contato já faz tanto tempo, Mas a marca tá lá. mas ele ficou tanto tempo sem... A marca do amor, da afetividade, é o que você É, falou. O que acontece na tua infância vai refletir lá na frente. sim. E o É, papel de acolher exatamente nessa faixa de idade tão vulnerável é importantíssimo, né? Ter o exato, carinho de uma figura de um pai, de uma figura da mãe é importantíssimo para lá na frente ele construir a própria família dele, né? Sim. exato. E aí nós ficamos então nesse projeto durante 18 anos, né? Sapeca, Sapeca é lá Uhum. de Campinas, é um ótimo lugar para quem quer doar, compartilhar amor, né? É uma ótima opção. E durante esse período de acolhimento, numa noite eu estava assistindo um programa e eu vi crianças apertando bolinho de barro para comer, para colocar no sol, para secar, para no outro dia comer, como se fosse um pão, né? Uhum. E eu assisti isso e aquilo mexeu bastante comigo, né? Na época, eu nunca esqueço, era uma noite de domingo, a gente tinha acabado de comer uma pizza, né? Um alimento que era comum, que é comum para a Pra gente. gente. Eu tinha 3, 4 crianças lá na minha sala e eu vi um monte de crianças que não tinham o que comer durante 3, 4, 5 dias. Mexeu bastante comigo. No dia seguinte eu dormi, no dia seguinte eu acordei. A primeira coisa que eu fiz foi abrir o computador, entrei no portal da televisão, né? Era Uhum. aberto, um canal aberto. Assisti toda A a matéria. matéria, quadro a quadro, e fui pesquisar. Falei, eu não acredito que existem lugares no mundo onde as pessoas não comem todos os dias, né? A gente passa 3, 4 horas está fazendo uma Uhum. alimentação. Sim. E lá passava 3, 4 dias sem comer. Eu desacreditei e eu nessa época era muito São Tomé, só acredito vendo. E aí eu busquei, fiz algumas pesquisas no Google, vi que tinha organizações trabalhando nessa região, que era Moçambique, na África, e todas eram projetos ligados a religiões, né? Muitas igrejas evangélicas, né? Ainda bem que Uhum. tem, mas eram todas ligadas a religiões. Uhum. E eu queria me doar mais ainda, não vinculado a nenhum tipo de religião. Eu queria ir sem essa condição. E eu fiz várias buscas na internet. Na época listou muitas organizações e a última, quando eu estava terminando, eu digitei lá termos próximos de voluntariado. Eu digitei solidariedade, fraternidade, e aí o Google me mandou para Fraternidade Sem Fraternidade. Fronteiras. Peguei o telefone, liguei, na época eles não tinham Isso foi site. qual ano isso? Isso foi em agosto de 2012. Tá. Tá. Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Liguei, quem atendeu foi o Wagner, que é o Uhum. atual presidente e foi o fundador. E ele atendeu, eu liguei ainda do telefone fixo na época, né?
E ele atendeu, eu falei, olha, eu sou de Campinas, queria entender melhor o projeto de vocês. Aí ele me explicou que com uma doação simples de R$ 50, o valor de uma pizza, Ainda, e lá, ainda é esse Naquela valor. época. naquela época, porque hoje uma Hoje está pizza mais. está muito mais. Mas o valor de uma pizza, ele alimentava uma criança durante 30 dias. Então, se eu quisesse ajudar, fazer parte do trabalho, eu podia doar R$ 50 todo mês. E no momento que ele fala isso, eu realmente falei para ele, eu não tenho esse dinheiro, né? Uhum. Ele falou, não tem? É o São Tomé. São cinco, exatamente. Não tem 50? Eu falei, não. Mas o que você está buscando? Eu falei, eu estou buscando uma oportunidade de trabalhar, de arregaçar as mangas e trabalhar. Eu quero me doar e Queria não doar servir. algo. Uhum. E aí ele fala, bom, eu não tenho um planejamento de viagens, porque para ir para lá a gente gasta em torno de $1.000, $2.000, então eu prefiro juntar esse dinheiro e reverter em comida. Mas se algum dia precisar de alguma atividade, eu te ligo. Aí perguntou o que eu fazia, eu expliquei. E aí, isso foi 12 de agosto. Passou 3 meses, no dia 11 de novembro, que é o meu aniversário. Coincidentemente, ele me ligou de manhã. Falou, Ranieri, eu vou precisar ir daqui um mês. Aconteceu um incidente lá na casa onde a gente faz a alimentação, porque ele servia refeições diariamente para 70 crianças. E aí ele falou, aconteceu um incidente, a casa passou por um alagamento, as telhas saíram do lugar, a enchente passou o nível da laje, está tudo sujo, nós perdemos os kits, né, as mesas, cadeirinhas, os pratos, talheres, eu vou ter que ir lá implantar o serviço novamente, comprar tudo. Você quer ir? Eu falei, quero. Se tiver trabalho, tem trabalho. Então fomos, pela primeira vez na história da fraternidade, nós fomos em caravanas, nós somos em 5 pessoas. Cada um pagando a sua própria viagem. Sempre, sempre. A organização ela não dispõe de recursos, ela recebe o apadrinhamento mensal, que até hoje é destinado para a compra de alimento. E aí, na época, nós fomos em 5 pessoas. Eu realmente fui, ao longo do tempo, descobrir por que eu realmente queria ir, porque naquele momento eu queria servir. Mas depois, com o passar do tempo, eu descobri que eu queria ver se o meu dinheiro que eu ia doar chegaria lá, né? E aí passo 10 dias em Moçambique, uma realidade que eu nunca imaginava que realmente existia, né? Aquilo que eu vi de bolinho de barro era o mínimo. Era o mínimo, porque o que eu pude constatar em 10 dias é sobrenatural, né? Eu uso esse termo porque nós que vivemos num país rico, a gente não sabe o que é uma pessoa pegar uma banana e dividir em 10 crianças, né? Sim. Às vezes a gente aqui, o nosso filho bate 2 bananas com um copo de leite, né? Uma banana lá, as crianças dividem em 10 e elas dividem com prazer, elas compartilham. Elas não têm a referência de ter uma para cada, por exemplo. Exato. Elas não têm essa referência. Então foi uma viagem de 10 dias, onde eu voltei muito tocado e voltei empoderado, porque aí eu comecei a dar valor nas mínimas coisas porque eu tinha na minha casa, né? O valor de uma pizza na época, R$ 50, que era o valor que eles pediam para o apadrinhamento, eu vi que não alimentava só uma criança, alimentava a esperança de milhares de crianças. Porque quando você está como é o caso da fraternidade, ela está hoje em 5 países na África, né? E na época estava em 1. Quando você chega num ambiente onde não tem recurso, o governo não atinge, ou seja, as pessoas estão esquecidas, a própria criança cresce sem referência, sem esperança. Quando você chega num ambiente desse, que você dá o mínimo do mínimo, ela começa a enxergar que ela está sendo vista. É possível. E ela acredita que algo vai ser maior no futuro. Então, passados aí 12 anos que eu conheci, a gente já atingiu mais de 38 mil crianças. Nós regularmente fornecemos, a fraternidade fornece 38 mil alimentações diárias, né? A gente entende que não é nem a fome, né? A gente está levando esperança, né? Então, a minha entrada no trabalho voluntário foi esse. Eu passei de um trabalho pequeno para um outro um pouco maior, onde eu me envolvi, a minha família se envolveu, e depois vim para a Organização Fraternidade, que estou já há 12 anos,
completou agora em abril, e também vislumbrando que a gente às vezes não precisa estar numa organização, né? Para ser fraterno, para ser certeza, voluntário, com né? certeza. Tem muitas oportunidades Aqui, para a ó, gente. começando por aqui, né? Exatamente. Ao nosso redor. E Rani, são muitos anos, né, você servindo, praticando essa solidariedade, mas eu gostaria que você me falasse quem é o Rani antes de tudo isso, o que te fez buscar, o que te motivou, qual foi essa transformação na sua vida interior e emocional? Bom, eu quando conheci a Fraternidade Sem Fronteiras, ou até antes, ou melhor, antes, né? Quando comecei a trabalhar com o voluntariado e ver a transformação na ponta do sorriso, da satisfação que as pessoas tinham e têm de hoje ser ajudado ou de ser enxergada, quando eu enxerguei isso, né? Quando eu passei para o consciente, eu não posso negar que isso enche, transborda o coração. Sim. Isso vicia, né? Ser solidário, ser fraterno, ser voluntário, vicia. E virou uma atividade que a gente vai querer sempre aumentar Sempre mais, né? Uhum. Você fica uma semana às vezes sem praticar ou participar de um grupo, no nosso caso, no meu caso, eu já começo a ter crise de abstinência, né? Porque amar é servir, né? Sim. E às vezes amar é só olhar para o outro, né? Sim. Só olhar, enxergar. Então lá atrás, quando isso caiu como uma luva no sentido de um dos valores da minha crença, da minha filosofia de vida, pedir para servir, né? Pedir para fazer caridade, né? Porque a caridade é um termo muito confundido com a Legal, eu queria te fraternidade. perguntar exatamente isso. Qual que é a diferença entre caridade e fraternidade? Então, a caridade, para muitas pessoas, é você dar as coisas que as pessoas precisam. Ah, tem gente na rua passando fome, vamos dar um prato de comida. Isso é uma caridade, né? Muitas vezes as pessoas entendem que caridade é dar coisas, dar um agasalho, dar uma condição da pessoa ir para a escola, enfim. Mas de verdade, caridade é você doar-se. Não tem tanto envolvimento, talvez, a caridade. Não, Pode ser pontual ali. E a caridade, na prática, é você doar-se de si, né? E Jesus, que é o nosso modelo e guia, né? Pelo menos aqui no Ocidente, tal, que a maior parte de nós somos cristãos, a mensagem do Cristo é essa, né? Ele foi a pessoa mais simples que houve nesse planeta, desde o nascimento, num lugar mais simples possível, no estábulo, né? Na manjedoura, desde o momento que foi sepultado num túmulo emprestado, simples. Ele deu esse exemplo de que a gente pode doar muito para as pessoas sem ter condição, Sem ter né? Ele não tinha nada de material, muito pelo contrário. Ele dormia na casa de todo mundo, ele muitas vezes dormia ao relento, né? E as pessoas, e nós até hoje, confundimos que para fazer caridade a gente tem que dar alguma coisa. Tem que ter alguma coisa. Tem que ter, quando eu for aposentado, quando eu ganhar na Mega Sena, ou quando eu tiver numa situação melhor, eu vou me dedicar, né? É um grande equívoco, é um grande engodo, né? Que a nossa sociedade acaba reverberando, porque na verdade o mais gostoso, né? Eu sou suspeito para falar, é você viver esse estado de que vicia, né? É um êxtase até, não é? É um estado que você, quando atinge, você quer que ele perdure para sempre, né? É porque existe, eu acho, quando existe a prática, né, da caridade ou da fraternidade, uma transformação realmente interior. É essa transformação interior, né, que a gente consegue aí ajudar o próximo, Sim. porque para a gente ajudar o próximo, a gente precisa existir também uma transformação dentro de nós. Eu acredito né? que você deve ter história de transformação até de outras pessoas, né? Tem alguma interessante para contar pra Sim, gente? com certeza. Mas só para completar e responder a pergunta, né? O que mudou dentro de mim, né? Mudou virou uma chave de que através da caridade, através do exercício de doar-se, eu me completo, né? Eu me completo, não, eu me preencho, né? Então,
quando eu comecei a ver o quanto que estava vazio em mim, Sim. e através do servir, através do compartilhar, isso me preenchia, isso me completava, né? Eu não parei mais de buscar, né? Essa é uma das questões, né? O Ranieri, antes de conhecer a África, realmente consumia muito mais do que hoje, né? E eu nem olho isso por uma coisa ruim ou positiva. Eu só enxergo que houve um equilíbrio, houve um realinhamento e de valorização daquilo que a gente tem, né? Então, por exemplo, eu fiz barba durante 18 a 40 anos diariamente, porque era um hábito que eu adquiri quando servi o quartel, tinha que barbear todo dia, e eu acostumei, eu fazia barba. Quando eu volto da África, eu não percebo, mas eu vou perceber que eu não estava fazendo barba. É um exemplo muito pequeno, mas acho que aqui dá para entender. Eu começo a enxergar que eu estou sem fazer barba há um mês, 2 meses, e aí eu vou olhar para isso, eu começo a entender que a falta da água que eu enxerguei, nem a que mais eu estou querendo desperdiçar. Sim. É um processo muito interessante, não só eu, como outras pessoas que já foram, sempre têm dado testemunho. Tem pessoas que voltam de uma imersão, de uma viagem, como a Ju foi para Moçambique, e que tinha um peso tal. E depois de 11 meses, 10 meses, a pessoa está muito abaixo do peso, né? Por quê? Porque passou a ver que às vezes a gente se alimenta de outras coisas sem ser o próprio alimento. Fome emocional, É. né? E isso tem um impacto realmente na vida das pessoas. Tem pessoas que começam a ter, como eu, começam a ter prazer, às vezes, em praticar uma atividade, né, de longo prazo, de benemerência, de fraternidade, em detrimento, às vezes, a ir no rodízio, às vezes a comer 5 pedaços de pizza, Sim. né? Porque inconscientemente eu me lembro que uma criança dividiu uma banana com 10. Poxa, eu tenho o direito de comer 5 pedaços de pizza? Não, eu não preciso não comer. Eu posso comer um pedaço, 2, mas é um exemplo muito pequeno que eu estou dando. Então, assim, a gente enxerga isso, né? E aí você me pergunta de histórias, né? A gente tem muita vivência, né? Nas viagens, não só nas viagens, aqui durante a pandemia, né? E eu já vou trazer logo esse tema para a pandemia, porque na pandemia a gente foi impedido de nos relacionarmos. Sim. A gente ficou confinados, ou dentro de casa, ou dentro de algum reduto, a gente não podia. Então a gente que normalmente tinha esse trabalho de atividade, a gente precisou ficar quietinho, né? E a gente sentiu falta disso, né? Tanto é que na primeira semana, o grupo de voluntários que eu participava, todo mundo, gente, a gente não pode ficar parado, nós vamos ter que ir para as ruas, né? Quem é morador de rua, quem é que vai receber ajuda, né? Então, eu não vou entrar numa história, mas eu notei que a pandemia foi um grande sinal, onde todo mundo estava com medo, né, de partir daqui, de ir embora, né, por conta de um vírus invisível. Tinha muita gente que já estava acostumada a esse trabalho e falou: a gente precisa ir para a rua. Foi a prova de fogo. Vamos ver se deu certo. E um dado que hoje eu vinha para cá pensando foi quantas dessas pessoas pegaram Covid. Nesse trabalho. Muito poucas, muito poucas. Então eu acho que está relacionado isso. O servir, o autoconhecimento de quando você está a serviço de uma força maior, né? Do quanto isso te empodera, né? E te deixa numa vibração elevada e às vezes até uma doença que é física, que é biológica, às vezes até chega no organismo, mas o organismo ele tá forte para reagir. O teu sistema imunológico ele é fortalecido com certeza pelas relações, né? E Eu praticar acredito. a fraternidade é puro relacionamento social, né? Entregar amor. E aí, complementando a pergunta, qual a diferença de caridade e fraternidade? A caridade eu vejo como um trabalho, né? Um trabalho de doar-se. E a fraternidade, na acepção da palavra, a fraternidade é amor a alguém que você às vezes nem conhece, né? O amor fraterno, né? É o amor pelo outro sem esperar nada em troca e muitas vezes você amar alguém que você nem conhece. Então você fazer parte de uma organização que ajuda pessoas na África. Mas às vezes você vai passar anos e nunca vai conhecer as pessoas. Esse é um exemplo
e que eu acho que distingue bem a fraternidade, que na verdade é a missão da Fraternidade Sem Fronteiras, é conectar corações em torno de pessoas para que elas tenham experiências e vivências de fraternidade, né? Independente de região geográfica, de religião, de credo, de raça. E nessa questão emocional, né? A gente, né, que a gente estava falando das histórias das pessoas, eu observei bastante na época que a gente foi junto, que existiam pessoas depressivas, que sem objetivos de vida, né? Então, assim, e se conectando com uma realidade totalmente à par, como essa depressão foi embora, como a valorização da vida apareceu mais forte dentro de si. Então, assim, eu acho que a gente sair fora da nossa bolha, É a nossa bolha. da nossa realidade, enxergar a realidade totalmente distante, isso não tem como não impactar interiormente, Sim. não é? Eu acho que fazer esse tipo de trabalho torna a nossa vida mais significativa, né? E eu acho que isso é o grande lance, eu acho, da gente trabalhar nesse equilíbrio emocional, né? Tenho certeza que em muitos momentos a ansiedade ou a depressão às vezes bate na porta, mas quando a gente olha para trás e você revive histórias em que você viveu e as pessoas que estão dentro desse movimento também enxergam o que é uma realidade real de sofrimento, a gente não desmerecendo o sofrimento individual, mas existem sofrimentos enormes, Sim. não é? Então a gente se deparar com um real sofrimento, a gente, poxa, será que eu preciso estar depressivo? Acho que a gente se por fortalece, né? Ao mesmo tempo se fortalece para encarar aquilo lá. E estar de cara. Então, assim, quando a gente vai numa caravana, a gente está dentro do sofrimento, está dentro da miséria, a gente está dentro da fome. Sim. E você não se impactar com isso e não transformar sua vida, então, assim, eu falo, das melhores viagens que eu fiz na minha vida foi estar lá, dentro da miséria, porque isso foi transformador. Então, eu acho que ser fraterno, trabalhar a solidariedade é uma via de mão dupla, não é? Sim. A gente ajuda, não é? Porque às vezes a gente ajuda, Sim. mas a gente é muito mais ajudado. A nossa evolução e o nosso crescimento interior é formidável, não é? Com certeza, Ju. Eu me lembrei aqui que eu acho que vai ilustrar bem. Eu levei muitas pessoas, conduzi muitos grupos, né? Teve uma viagem em específico que uma pessoa daqui da região nossa, né? Aqui de Campinas, ela disse para mim assim, Ranieri, eu vou, tal, a gente vai ficar lá, só que eu tenho alguns medicamentos que eu tomo. Um para dormir, um para acordar, um para fazer a alimentação. Polifarmácia da Eu pessoa. tenho algumas necessidades que eu preciso tomar. Tem algum problema na alfândega? Eu falei, não, se você inclusive tiver receita e tal, coloca junto, né? Só não pode passar pela alfândega ou pela fronteira. Medicamento é droga, né? Sim, Só não sem pode passar uma receita. droga ilícita, né? Sim. Aí ela falou, tudo bem. Bom, nós fomos. Depois de 5 dias que estava lá, a gente estava na atividade, ela me chega e ela fala, Ranieri, deixa eu te falar uma coisa, faz 5 dias que nós estamos aqui, eu esqueci os 5 dias de tomar os medicamentos. E não faltou. Para dormir, eu estou dormindo igual uma pedra. Para acordar, eu estou acordando super disposta. Para alimentar, eu estou alimentando naturalmente. Aí eu falei assim, poxa, que bom, né? E essa mesma pessoa disse para mim assim, tem outra coisa, eu sempre tive pavor, eu sempre tive medo de qualquer tipo de inseto. Barata nem sequer eu podia ver, né? Eu estou aqui já faz 5 dias na África, nos lugares que a gente vai, é praticamente zona rural. Então muito bicho. tem muito bichinho, tem muito inseto, tem grilo, tem tudo que... E ela foi de boa. E ela disse assim, nem os insetos, nem os bichinhos eu tô... Morcego, né? De noite às vezes a gente... Ela falou, nem isso está me incomodando. Tá vendo? Então eu acho que isso é um exemplo de que quando você também está com um olhar atento ao outro, né? E você entende que o outro vive bem naquela condição, por que eu também não posso viver bem?
né? E aí quando você remete de voltar para um lugar que é totalmente protegido, totalmente confortável, as pessoas lá onde a gente vai para pegar água tem que andar 15 quilômetros, andar Uhum. 15 quilômetros para pegar um balde, para passar um balde de 8 litros o dia inteiro para 5 pessoas. Aqui a gente entra no banheiro, tem uma torneira de água quente e uma de água Uhum. fria. Então faz muita diferença, né? Sim. E isso é uma reação inconsciente, natural, que quando a gente passa a conviver aqui no nosso convívio, a gente retorna para o nosso convívio, a gente traz muitas transformações, porque Sim. a gente valoriza, né? E essa questão do pertencimento, que eu acho que é o mais importante. Quando a gente está inserido numa vivência dessa, extrema, de miséria, e que a gente começa a sentir o que o outro sente no próprio ambiente, né? Isso nos causa um impacto muito grande Sim. para reverter também uma série de coisas que a nossa mente, aqui Uhum. na nossa vida confortável, às vezes projeta. Uhum. Muitas vezes a gente está Sim. com a despensa cheia, a gente está com fome. Sim. Mas não é fome da comida, é outra coisa que está despertando para que a gente Exatamente. compulsivamente vá comer. Muito legal. Então, é um processo de cura, não vejo diferente, que se eu pudesse, eu recomendaria para todos Muito legal. ter uma experiência dessa. Assim, para aquelas pessoas que querem colocar em prática a fraternidade, quais são as principais barreiras que elas enfrentam, que você enxerga? Se você me perguntasse há alguns anos atrás, eu falaria um monte de coisa. Hoje, depois de 10, 11, 12 anos, eu digo que é autoconhecimento. Uma única coisa. Ou, para mim, a mais importante delas. Porque o que me motivou a ir para a África foi uma desconfiança de uma doação que estava sendo pedido para mim, se ia realmente ser Bem bem utilizado. utilizada. Eu vou para a África, não só eu tenho essa dúvida sanada, como eu volto para cá me achando na obrigação de fazer o bom uso do pouco que eu tenho. É, E aí, tudo daí para frente muda. muda, né? Uhum. Então, para mim, ao longo desses 10 anos, eu tenho passado por várias transformações, né? Eu sou empresário, eu trabalho com um funcionário que muitas vezes ganha um salário que, no meu ver, não é digno, que eu pago como empresário, mas eu sei que não é digno para um ser humano viver na nossa região. Uhum. Mas a minha empresa, ela trabalha de acordo com um padrão. Ela cobra um valor e vende, ela cobra do cliente um valor e Isso. paga o funcionário a média. Aham. Eu poderia continuar como empresário fazendo esse jogo. Uhum. Depois que eu volto da África, eu já não consigo mais enxergar o meu funcionário vivendo só Sim. com aquele valor. A consciência É, muda. o empresário Ranieri não consegue dobrar o salário dele, não consegue pagar mais. E aí, como é que faz, né? Mas a Como é gente que equaliza? começa a despertar para a necessidade do outro. Uhum. Como que eu posso ajudá-lo dentro de uma regra de Uhum. CLT ou de qualquer outro regime de trabalho, mas como é que eu posso ajudar ele para que ele tenha esperança também, né? Sim. E isso é uma mudança que para mim, como empresário, pegou bastante, né? Não só como os funcionários, como o cliente também. A gente está inserido no mercado que tem um padrão, um valor de mercado. E você reputa uma margem que, quando você não tem um certo conhecimento, você fala: não, eu vou trabalhar por isso. Quando eu venho para cá e eu vejo que esse valor pode abaixar um pouquinho, para eu ganhar mais trabalho e fazer mais dinheiro e ajudar mais pessoas, e quando eu digo ajudar, não é dar dinheiro, é dar oportunidade de trabalho. Sim. Eu acabo que até participando um pouco mais é, efetivamente da concorrência. Sim. No Uhum. meu caso, na minha empresa, até isso mudou. Em todas as camadas, né? Sim. Não tem camada não atingida Não, nesse eu, caso. eu acredito que na questão física nossa, né, do corpo, teve muitos impactos. No mental, sem dúvida, a Uhum. gente se sente muito mais útil, Sim. né? A gente
Às vezes passa o sábado todo, das 6 da manhã às 5 da tarde, trabalhando numa atividade de bazar, brechó, Sim. né? Com alegria, Com alegria, né? e você chega à tarde em casa, às vezes fala, nossa, eu não almocei, né? Por quê? Uhum. Porque aquilo te alimentou tanto que você Exatamente. falou, nossa, eu saí 6 horas, já são 16, fiquei E 10 aí, horas. e aí casa, como você falou, alimentou sua alma, né? Sim, Alimentou sua vida. sim, E quando falta isso, a pessoa nem sabe que falta isso, ela exato. procura alimentar É. com alimento. Ou seja, nós vamos ressignificando uma série de coisas que, sem essa oportunidade de estar num trabalho voluntário ou fraterno, né? Porque voluntariado e fraternidade é muito semelhante, né? Uhum. Na prática, são palavras muito correlacionadas, né? E assim, a gente falou também, está falando muito também de fraternidade em grandes ações, né? A gente falou, vai para a África, ou vai na rua, enfim, ações um pouco maiores. Mas a gente pode também estar praticando a fraternidade no nosso dia a dia. E como que você aconselharia as pessoas de como praticar a fraternidade no dia a dia, nas pequenas coisas, dentro de casa, no seu trabalho? Então, a gente acabou tendo um encontro semana passada em Belo Horizonte de voluntários, veio gente do mundo todo, e um dos assuntos, eu participei de um painel que eu falei justamente isso. Uhum. Nesses 10, 12 anos, eu me dediquei muito, eu e outras pessoas se dedicam muito tempo fora de casa. Né? Como eu acabei de dar o exemplo, passei o sábado 10 horas. Uhum. Eu e minha esposa, a média de sábado é 6, 7 horas. E às vezes, quando a gente faz uma reflexão, por isso que eu usei também a questão do autoconhecimento, quando você começa a fazer uns balanços, né, de tempo em tempo, né, o que eu estou fazendo, né? Quanto que eu estou fazendo? Será que isso... A gente começa a notar que muitas pessoas às vezes perdem a mão, né? O desequilíbrio, né? Entra de cabeça Uhum. ou passa a fazer muito e às vezes o corpo pede socorro, Descanso, né? descanso. Mas a gente nota que essa questão é, de, de, de fazer o serviço fora de casa ou fora do nosso entorno, ela não tem diferença quando você faz para dentro de casa. Para a gente não, mas para o outro que estava sem te ver, sem receber, faz Faz muita toda a diferença. diferença. Então eu dei exemplo assim, tem gente que sai do próprio condomínio, passa na portaria, nem dá bom dia para o Sim. porteiro, né? E vai fazer um trabalho 20, 30 quilômetros longe e cumprimenta pessoas que você nunca viu, né? Uhum. Mas quando você chega de volta, você entra na portaria às vezes, não sabe nem o nome do porteiro. Você mora no condomínio há 20 Sim. anos, você nem sabe que aquele Uhum. irmão teu tem criança, tem Tem filho. família. Às vezes você não sabe se ele está passando por uma necessidade. Então, a Fraternidade Sem Fronteiras, ela visa proporcionar vivências de fraternidade. E como você falou, Ju, não precisa ser na Não precisa ir África. pra lá, né? Não precisa ser na África, não precisa ser em outra cidade. Pode ser dentro da sua casa, com o Uhum. cônjuge, com o filho, Sim. com o vizinho, né? De preferência que a gente comece com os nossos, Uhum. né? E depois a gente vai ampliando esse. Porque eu acho que o mundo melhor começa dentro do nosso lar. Não é? Porque não adianta às vezes a gente levantar uma bandeira fora e dentro do nosso lar está destruído. Sim. Não é? Então, E, assim, tudo começa. O início é dentro de casa. e Não vou é? mais além, é dentro de nós. Sim. Sim, Porque com muitas vezes certeza. a gente também vai para um trabalho social sem saber o porquê que eu estou indo. Uhum. Uhum. Todo mundo está indo, Tá ou na moda. está na moda, vamos, né? Eu me recordo do DJ Alok, que é um dos principais colaboradores, padrinhos da Sim. fraternidade, em que publicamente isso, né? Ele já postou aí nas redes sociais. Ele passou por um período da vida dele muito de deserto, chegou a ter depressão. Sim. E quando ele enxerga o outro É. e reconhece no outro ele mesmo, quando ele enxerga o outro e ele reconhece Uhum. ele muda uma série Muda a de chave. coisas, de comportamentos que ele estava fazendo, né? Sim. Não só de doar dinheiro, né? Que isso às vezes é até muito Mais fácil fácil, para ele, né? principalmente, Sim. né? Mas às vezes sair daqui do Brasil, ir para a África, fazer um show na África e doar, Uhum. reverter todo o Todo o dinheiro dinheiro. para uma situação, né? Então ele dá esse Isso é a depoimento, doação mesmo, né? ele dá o depoimento, né, de quanto doar-se faz diferença, né? Sim. Então eu volto nesse aspecto de novo, essa Uhum. questão do autoconhecimento, até o trabalho voluntário ajuda a gente aí olhando, Sim. né?
por que que eu estou aqui, né? Desculpa, mas eu acho que existe um chamado interior, né? Sempre tem um Sempre tem gatilho, um né? chamado, né? Eu acho que a gente não vai buscar nada à toa. Às vezes a gente acha que é à toa, mas nunca é à toa. Não, Sim, Nada é por acaso. Então, assim, estou lá, não sei por que estou, mas algum motivo tem. sim. Porque existe uma chama interna que te impulsiona e te leva a buscar certos caminhos que a gente não tem nem consciência, mas daqui a pouco vem a resposta, Sim, sim. não é? Você tem que só seguir, né? Às vezes o É, autoconhecimento ele não tá fechadinho ali, mas você tem que ir, é. aceita, A vai. gente tem que Você se vai descobrindo o permitir, caminho, a gente né? tem que se permitir mais, né? A, a estar com as pessoas, né? Sim. E aí, falando diretamente sobre o Fraternidade Sem Fronteiras, eu acredito que as pessoas que vão ver o vídeo vão se interessar, aquelas que ainda não conhecem vão lá entrar no site. Como é que elas podem contribuir para o Fraternidade Sem Fronteiras especificamente? Bom, entrando no site, tem lá como podemos ajudar. Você clica e você vai ver que como podemos ajudar é como você pode ajudar com você, não recebendo doação. Tem sim lá os ícones de apadrinhamento, que é o que mantém os projetos todos, né? Porque nós vivemos num mundo de desigualdade, então os projetos são mantidos pelo depósito mensal recorrente. Uhum, Mas o mais importante para nós, da diretoria, né? Eu estou ocupando o cargo de vice-presidente há 4, 5 anos. O mais importante que nós, da diretoria e das gerências, a gente busca diariamente é fazer com que as pessoas entendam que elas precisam estar no movimento de doação pessoal, uhum, né? Então tem várias formas. Você pode doar dinheiro, você pode ir numa caravana, uhum. participar de uma ação no teu estado, na tua cidade, que vai ser um evento que vai gerar recurso para uma necessidade pontual específica. Você pode participar de vários grupos de voluntariado, como a gente tem em Campinas. Nós temos em Campinas Central de Doação. O Brasil todo manda medicamento, material escolar e uniformes, né, principalmente roupas, para a gente poder mandar para os projetos. Então aqui em Campinas é a central, a gente centraliza essa doação, coloca em malas, para quando as pessoas vão em caravana, elas podem levar essas E doações. são projetos no Brasil e fora, né? Tem aqui Sim, também. muito bem falado. Hoje são mais de 11 projetos. Desses projetos aqui no Brasil nós temos mais de 8 projetos, de norte a sul, Uhum, principalmente no norte e nordeste, aqui no centro-oeste também, e 5 países fora do Brasil. Então são 5 no continente africano, mais Haiti, que a gente promove esse acolhimento de pessoas em vulnerabilidade, sempre priorizando crianças, né? Mas hoje a gente atende muito idosos também. uhum, E no Brasil, como eu te falei, a gente tem trabalho em Campina Grande, tem na Bahia, nós temos trabalhos depois da pandemia. Nós descobrimos as pessoas em situação de calçada. Então hoje a gente tem o Fraternidade nas Ruas, que é um convite para todo mundo para se juntar nas capitais do Rio de Janeiro, de São Paulo e em bacana. Uberlândia, interior de Minas Gerais. Nós temos grupos e agora também em Belo Horizonte, há menos de uma semana começamos, nós temos grupos que vai rotineiramente às ruas, não só levar alimento e agasalho. O grupo vai para compartilhar com a pessoa que está sentada, às vezes, invisível, uhum. durante semanas sem conversar com ninguém. E os voluntários vão. O objetivo não é levar marmita, mas a marmita, o agasalho, abre a porta É o para esse convite. diálogo, Sim. Aham, né? é o inverso. Então, tem N maneiras de você doar e doar-se, né? A Bacana. maneira mais fácil, simples, é o doar. Você clica, entra no site, escolhe o projeto que É, mais te Te toca. afinizar, que te toca, e já começa você consegue contribuir então para o projeto específico, certo? isso. Pessoa Legal. física, doações a partir de R$ 25, 25, 50, 100. O limite é você que estabelece. E pessoa jurídica, cotas a partir de R$ 500. Legal. A gente tem um projeto bem direcionado a empresas, né? Onde ela recebe um selo, né, de parceira. Então, é o que a gente enxerga de ofertar, de oferecer para as pessoas dar o primeiro passo. Como a Sim. gente estava falando antes aqui, né? O primeiro passo é o mais difícil, né? Sim. E aí depois que você dá o primeiro, e quando você chega, no meu caso, você chega
há 10 anos você fala, parece que foi ontem, né? Sim. Não, já faz 12 anos, Faz né? tudo isso. Mas isso não importa, eu só estou dando um exemplo de tempo para, puxa, como é possível, né? Sim. A gente Claro. fazer e continuar a nossa vida, né? É. E muitas vezes melhorar a qualidade de vida nossa também e dos que convivem com a gente. Que é a via de mão dupla, né? Com certeza. Legal. Agora eu gostaria que você me falasse uma frase, um sentimento que guia a sua vida e que pode inspirar outras pessoas. Muito difícil, viu? Muito difícil. Talvez eu tente aqui expressar em uma frase e eu não consiga. Mas um fato que me tocou muito numa das viagens, inclusive está no livro que o Wagner lançou, A Alma Fala, né? Tá disponível no Amazon, no próprio site. Tem uma frase lá que diz um pouquinho. Aliás, tem um capítulo do livro que diz respeito a um jovem, coincidentemente que eu conheço, que foi para a África com 15 anos e doou um babalu. Ele tinha um babalu que ele levou daqui. E lá ele doou para uma criança que nunca experimentou um chiclete, né, uma goma de mascar. E quando ele dá para aquela criança, a criança não só pega, como olha e chama os amigos e compartilha. Então no livro essa história está relatada de maneira bem simples. Eu vi essa cena, eu vi o voluntário de 15 anos falando dessa cena, o que repercutiu para ele. E eu digo para você que mais do que frase, o compartilhar é algo que a gente precisa descobrir urgentemente. Sim. A filosofia Ubuntu, que a gente está compartilhando e aprendendo com os africanos, a filosofia Ubuntu diz assim: eu sou porque nós somos. Ou seja, eu só existo porque você existe. E a fraternidade é isso. É o sentimento de você reconhecer que existe uma outra pessoa, existe um outro ser que precisa de você. Às vezes um simples tomada de decisão aqui nesse aspecto vai reverberar lá no outro, depois do Atlântico, né? Então uma frase difícil, mas assim o compartilhamento, compartilhar, né? Principalmente a vida, isso nos enche muito de satisfação. Então, eu sou porque nós somos, talvez seja a frase que a filosofia Ubuntu tenta levar, né? Arrastar. Eu sou porque nós somos, né? Eu existo e você existe, né? Isso aqui é uma conexão, né? Porque às vezes a gente está ilhado, né? Sim. Muitas vezes as pessoas têm de tudo materialmente, mas ela está ilhada, né? Está solitária. E aí quando ela promove o relacionar-se, ela sai da ilha, né? E aí faz conexões. Se enche, né? Ela se alimenta. Sim. Corpo, alma. E é por isso que a gente está aqui, né? Para fazer essas conexões. Né? Eu sou porque somos, né? Eu sou porque nós somos, estamos aqui fazendo isso. Daniele, muito obrigada pela conversa. Olha, e se você deseja mais informações sobre Fraternidade Sem Fronteiras, a gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo. E se você gostou desse vídeo, o que a gente tem que fazer, Ju? Curte, comente, compartilhe com seus amigos para que o nosso canal fortaleça ainda mais e nós possamos dar cada vez mais informação sobre saúde e bem-estar.